Olá, que Deus ilumine o seu entendimento. Nós estamos começando o programa Obreiros em Foco, né? O nosso programa que agora torna-se semanal, e nós vamos estar no programa de hoje mostrando um pouco do que foi, no último sábado, a graduação dos novos colaboradores, dos novos obreiros que tivemos aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. E também nós vamos falar sobre o que vai acontecer no primeiro sábado do mês de março, quando teremos o sábado da volta ao primeiro amor. E quando a gente fala de primeiro amor, é óbvio que quem está começando na obra, a exemplo dos que foram graduados no último sábado, então esses estão no primeiro amor. É como um casamento, né? O casamento, logo no início, o primeiro passo do casamento é chamado de lua de mel. O primeiro momento do casamento é chamado de lua de mel. Então é muito comum, quando tudo está no começo, as pessoas falarem assim, fulano ainda está em lua de mel com a sua profissão, está em lua de mel com alguma coisa que ela está começando. Tudo que ela está começando, lua de mel. Você sabe que, assim como no casamento, com Deus também o difícil não é amá-lo intensamente por algum tempo. O difícil é amá-lo intensamente por toda a vida, ou até o fim. O mais difícil é permanecer. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui no decorrer do programa. Inclusive, nós vamos estar entrevistando um casal, o senhor Leonel e a senhora Vilma. Senhor Leonel, quantos anos de obreiro? Vou completar 30 em setembro. 30 anos em setembro. Dona Vilma, quantos anos? Eu tenho 33. Um casal que já tem um bom caminho andado na obra. Mas agora nós vamos a uma matéria mostrando um pouco do que foi a reunião que tivemos no último sábado em rede nacional, quando tivemos a graduação dos novos colaboradores e dos novos obreiros. Renúncia, dedicação, entrega. Pessoas comuns para um chamado especial. Eu era uma pessoa que sofria muito com doenças, eu bebia, eu fumava, e então eu cheguei destruído. Era uma pessoa vazia, e quando eu cheguei na igreja eu encontrei uma paz, uma alegria que eu não encontrava no mundo. Eu recebi o Espírito Santo, que da mesma forma que eu levava as pessoas para fazerem as coisas erradas, então eu tinha que levar as pessoas a fazerem as coisas certas, a se converter e ter o que eu tive de graça, dar de graça. Na batalha espiritual, estão na linha de frente. É com eles o primeiro contato das pessoas que chegam à igreja e por isso precisam refletir o caráter do Senhor Jesus. Me preparei, jejuei bastante, orei muito e sempre Deus confirmando para mim que era isso mesmo. Essa unção veio para selar realmente o trabalho, o ganho de almas na minha vida, que o que eu mais quero é ganhar almas. Não dá para guardar só pra gente, né? Porque a gente percebe tantas pessoas em buscas e aí vem aquela vontade de falar do amor de Deus. No último sábado, foi realizado no Templo de Salomão e em todo o Brasil a consagração dos novos obreiros e CPOs. Que eles sejam frutíferos, meu Pai, que eles venham fazer a diferença. Nós os graduamos e nós os abençoamos, meu Pai, assim como o Senhor, pela oração, pela autoridade do profeta Samuel, o Espírito do Senhor preparou Davi para tudo que estaria por vir. Assim também nós oramos, prepara os teus servos, para que venham servi-lo com excelência. A força da fé, da obediência e do sacrifício. Os novos soldados que o Espírito Santo escolheu para a grande batalha espiritual, que é travada diariamente pela salvação de muitas vidas. Eu falei para Deus numa oração que eu queria que Ele me usasse mais.
Eu me coloquei à disposição dele para que ele viesse fazer de mim o que ele quisesse. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, ele coloca um desejo dentro da gente de levar a palavra dele, de poder ganhar almas. E agora a gente vai poder ajudar mais pessoas, né? Tá sendo gratificante, assim, a alegria total. É uma trajetória difícil, uma trajetória cheia de sacrifício e renúncia, mas no final é sempre muito gratificante. Com essa consagração eu espero ser uma ferramenta de Deus aqui na Terra. Decidi realmente me entregar para Jesus, de corpo, alma e espírito. Deixar tudo e viver para Jesus, fazer a vontade dele. Os novos obreiros e obreiras ouviram a voz de um chamado e agora entregam suas vidas para cumpri-lo. Hoje essa consagração para mim é uma aprovação de Deus. É a prova de que Ele quer contar comigo e todos os dias da minha vida eu vou me colocar à disposição dEle para poder agradar Ele e fazer a vontade dEle cada vez mais. Eu estou aqui com a minha família para celebrar esse momento muito especial na minha vida. É muito gratificante, né, ter ele junto comigo aqui. Todos sabem que não é fácil, né, a gente chegar numa consagração dessa, né, especial, né. Eu passei por muitas dificuldades, né, tinha vícios, né, e hoje eu vejo o próprio Senhor Jesus na minha vida, né, através disso, porque a luta foi grande. Representa um grande privilégio, né, o maior dos privilégios, que é poder servir o nosso Deus, saber que Ele conta conosco, né, que Ele vai nos capacitar, vai nos ungir, né, para fazer a vontade dEle aqui. Uma missão de honra, um privilégio. Um momento para ficar guardado na vida de todos. Muito bem, que maravilha, né? A alegria muito grande de ver que o número de trabalhadores para a seara aumentou. Mas a gente sabe que nós não sabemos quanto tempo temos de vida pela frente. E nós não sabemos quanto tempo temos até a volta do Senhor Jesus. Então, significa dizer o seguinte: hoje nós tivemos, aliás, no último sábado nós tivemos obreiros graduados, nós tivemos CPOs que se tornaram colaboradores. Ano que vem, de novo, no outro de novo. E daqui a 10 anos, se o Senhor Jesus não voltar, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos... quem vai estar de pé? Quem vai permanecer? Nós desejamos que todos. Mas, quando olhamos para a história da Igreja Universal, quantos um dia foram consagrados a obreiros, foram consagrados a pastores, foram consagrados a bispos? E hoje não estão mais na fé. E aí, a gente reflete na importância do permanecer. O mais difícil é permanecer. Eu repito o que falamos no início do programa. Uma coisa é você amar a Deus intensamente por algum tempo. E outra coisa é você amar intensamente a vida toda. Vamos a uma matéria que fala sobre esse assunto e aí a gente volta com mais detalhes da história do casal, dos obreiros, Leonel e Vilma, que estão aqui conosco. Imagine receber em casa uma carta enviada pelo próprio Senhor Jesus. Certamente você se sentiria surpreso e honrado. Só que ao abrir, se depara com as seguintes palavras: Conheço você, a sua dedicação, tudo o que você faz. Porém, tenho algo contra ti. O quão duro seria ouvir essas palavras do próprio Deus. Mas saiba que essa carta existe. E essas palavras foram endereçadas a um povo que abandonou a coisa mais importante para Deus em nós: o primeiro amor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus. E sofreste, e tens perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Com certeza, os cristãos de Éfeso ficaram atônitos com essa repreensão. Afinal, tinham um grande zelo, disciplina e não se cansavam de trabalhar pelo Evangelho. Aparentemente, eram irrepreensíveis no seu proceder. O que poderia estar errado? Esta igreja começou bem. O próprio apóstolo Paulo elogiou a fé deles e o amor que tinham pelos santos. Com o passar dos anos, sem perceber aquela comunhão e intimidade com Deus, foram substituídas apenas por trabalhos e serviços. A queda deles se deu no momento que se preocuparam somente em fazer e se esqueceram que para Deus o mais importante é ser. O retrato de Éfeso está estampado na vida de muitos nos dias atuais. Frequentam uma igreja, dão dízimos e ofertas, são pessoas corretas e até dedicadas no trabalho da obra de Deus, mas não conseguem perceber que o seu relacionamento com o Altíssimo está frio. Não é mais como no princípio, quando abraçaram a palavra. Não há mais temor, nem bons olhos. O que antes era um prazer, se tornou um fardo. Tudo hoje não passa de costumes e religiosidade. Estão vivendo no piloto automático. Isso porque o primeiro amor foi substituído por um outro amor que conheceram. Quantos que estão trocando o altar pelo ouro? A riqueza eterna da salvação por alguns minutos de prazer. Não é à toa que muitos que pareciam estar de pé, hoje estão assim, apagados. De que vale tantos feitos e no final perder a alma? Meras obras jamais serão suficientes para se manter aceso. É preciso conservar a chama do primeiro amor viva até a morte. Na mesma carta do Senhor Jesus que expõe a ferida, também oferece o remédio para a sua cura. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de como você buscava o Espírito Santo? Das madrugadas acordado, desejando a sua presença? Lembra do prazer de ganhar almas? Do refrigério que você encontrava na palavra de Deus? Lembra do quanto você investia na sua alma? Agora que se lembrou, reconheça de onde caiu, busque o perdão de Deus e volte à prática do que nunca deveria ter parado. Este é o caminho que conduz novamente ao primeiro amor. Esta é a antiga cidade de Éfeso atualmente. Infelizmente, aquela igreja não seguiu o conselho da carta do Senhor Jesus e hoje simplesmente desapareceu. E o que se vê são apenas ruínas. Nada mais lembra o lugar que um dia viveu o primeiro amor. Não permita que a sua alma chegue a esse ponto. É um vídeo que leva a gente a uma reflexão, que faz pensar, né? Eu estou aqui com a Bíblia aberta e vai aparecer aí também para você ler na sua casa, onde você está agora, o versículo 4, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 4, a carta à igreja de Éfeso. E Jesus disse para essa igreja: tenho, porém, quer dizer, porém porque haviam virtudes nessa igreja, mas havia um porém.
E é aí que mora o perigo, né? A gente cuidar de um lado, mas falhar em outro. E aí ele fala, tenho porém, contra ti. Isso é muito, muito, muito forte. Jesus dizer para uma pessoa, tenho porém, contra ti. Porque a gente tem um diabo contra a gente. Todo mundo que faz a obra tem um diabo contra si. Agora, Jesus dizer, tenho contra ti algo, isso é muito, 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 muito profundo. Muito sério. O que ele tinha contra? Ele disse, que deixaste o teu primeiro amor, quer dizer, você deixou, você abandonou. E aí ele orienta, lembra-te, por isso, Bispo Mauser, que no dia 5 de março, a gente está pedindo para as pessoas, para os obreiros, né? Escreverem tudo o que faziam e não fazem mais, e também tenham uma foto do seu início de obra. Para que é a foto? Para que escrever? É para ajudar na memória. Ou seja, para que nós venhamos nos lembrar. Porque quando você vê uma foto, foto traz lembranças, né? E quando você escreve, você sabe que uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Quando a gente escreve, a gente pensa mais. Então, a gente está pedindo para que os obreiros, no dia 4 de março, aliás, façam isso agora, mas tragam no dia 4 de março, escrito. Lembra as coisas que você fazia e não faz mais. Você tem uma foto do início, aquela foto que mostra você quando você estava começando na obra e não tinha tempo ruim. Nada era pesado, tudo era prazeroso, independentemente do dia, independentemente da hora. E de repente você olha para essa foto e você diz assim, cadê essa pessoa? Hoje ficou no passado. De repente até o semblante já não é mais o mesmo. Aliás, o senhor sabe que quando uma pessoa ela tem queda espiritual, a primeira coisa que muda é o semblante dela. Ela começa a ter problema com os outros. Ela começa a olhar para outras pessoas com maus olhos. Ela começa a observar nas pessoas não as virtudes que ela tem, que são muito mais marcantes que os defeitos, mas ela foca o defeito da pessoa. Quer dizer, o olhar dela já não é mais aquele olhar puro, aquele olhar que busca a virtude, aquele olhar que busca o que aquela pessoa tem de bom para oferecer. Ela olha com maus olhos. Lembra de Caim? Deus, aliás, quem aconselhou Caim foi o próprio Deus. E ele disse, por que descaiu o teu semblante? Porque o semblante da pessoa reflete o que ela é por dentro. E um sinal da perda do primeiro amor é que a pessoa começa a ficar, sabe, fazendo tudo de mau grado. O semblante dela muda. Então, de repente, você vai olhar para a foto e a pergunta é, hoje, se você tirar uma foto com o seu uniforme, você vai ter a mesma alegria, o mesmo prazer no olhar? Por isso que a gente está pedindo para colocar a foto, porque ele fala, lembra-te. O fato de trazer a foto, a impressão da foto, né? E escrito no papel o que fazia não faz mais, é justamente para praticar isso que Jesus está falando. Lembra-te, pois, de onde caíste? De onde caíste? Eu me lembro de um rapaz que eu entrevistei uma vez, Bispo Mauser, que ele falou assim, Bispo, se o senhor me perguntar quando eu tive um encontro com Deus, eu sei dizer. Eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei como foi. Agora, se o senhor me perguntar quando foi que eu tive um desencontro, eu não sei. Porque normalmente a queda, a pessoa não percebe. É como você estar indo numa linha reta e você tem o desvio de 1 grauzinho.
Esse 1 grauzinho, agora, parece que você está indo na mesma direção. Mas esse 1 grauzinho, ele vai abrindo assim, ó, como um compasso. E chega uma hora que você está completamente distante da direção. E é interessante que isso que ele falou, esse rapaz falou comigo, ele falou, eu lembro quando eu tive um encontro com Deus, mas eu não lembro quando foi que eu tive um desencontro. Por quê? Porque é esse pequeno desvio, é a concessão, é alguma coisa que acontece que a pessoa, quando ela vai ver que não, ela vai dizer assim, quem eu era e quem eu sou, o que aconteceu comigo? E muitas vezes já é tarde demais. Por isso que Deus ele fala lembra. Ele está falando lembra para o obreiro, para o servo, porque essa vigília, essa reunião, que será realizada no dia 4 de março, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, para todo o Brasil, é exclusiva para os servos, para os obreiros, levitas, colaboradores, CPOs, porque Deus está falando para você lembrar, para que você volte lá onde você deixou de fazer o que você fazia, para que você lá na frente não caia, porque tem jeito para essa pessoa. Por isso que Deus está falando, lembra, a pessoa que já caiu, é difícil ela lembrar, mas aquela que não caiu, ela vai olhar para a foto, eu olho para a foto que eu coloquei na minha folha, eu lembro, eu andando pelas ruas de Piracicaba, evangelizando as pessoas sentadas na praça, quer dizer, como se eu volto lá naquele tempo, fazendo reunião para 8 pessoas, domingo de manhã, como se fosse, se eu estivesse fazendo hoje, você se lembra, então a foto que ela vai pegar, vai transportá-la naquela época que ela estava vivendo o primeiro amor dela. Por isso a foto, por isso o texto. Lembra-te, pois, de onde caíste, e aí a direção. E arrepende-te. Ou seja, Jesus estava mostrando para a igreja de Éfeso que nada estava perdido. Era totalmente possível eles voltarem para o ponto de onde eles se desviaram. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E aí entra, Bispo Mouse, aquilo que eu falei, que a gente conversou outro dia, de uma obreira que começou na igreja lá na funerária, no Rio de Janeiro. Então, numa consagração que nós fizemos no altar de Belo Horizonte, da catedral, eu perguntei qual o obreiro mais antigo aqui, e aí ela nem precisou, apontaram para ela. É ela. E eu perguntei, quando foi que a senhora começou de obreira? Ela falou, comecei com o Bispo Macedo, na antiga funerária. E aí eu perguntei para ela, qual o segredo? Conta para a gente, conta para os demais. E ela disse assim, Bispo, todo dia quando eu vou colocar o meu uniforme, eu digo para mim, é o meu primeiro dia na obra. É isso aqui, ó. Pratica, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, olha o segredo dessa senhora. Ela trabalha hoje como se fosse a primeira vez. Ela faz tudo como era no início. Aí ele fala, quando não, quer dizer, se não fizer isso, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou o teu candeeiro, né? Se não te arrependeres. Então, uma coisa é a pessoa chegar na igreja vindo do pecado e alguém falar, você tem que se arrepender. Outra coisa é você estar há 10, 15, 20 anos na caminhada da fé e Jesus vir e falar assim, você tem que se arrepender. E aparentemente a pessoa às vezes não cometeu nenhum pecado grotesco. O pecado dela é que ela não tem mais o zelo do início. Não tem mais a paixão do início. Na reunião de sábado, dia 4 de março, a gente vai trazer um segredo, uma revelação sobre algo que está atrelado ao primeiro amor. Tem um segredo, eu não vou falar aqui no programa, nem no próximo programa, nem no outro programa, nem nas redes sociais. É um segredo que nós só vamos revelar no dia 4 de março, na reunião da volta ao primeiro amor. É algo que está atrelado ao primeiro amor. Então, isso aqui traz um temor muito grande, porque, poxa, ter Jesus dizendo, tenho contra você, o diabo contra nós
é o normal. Né? Saber que o diabo nos odeia, isso é o normal. Agora, Jesus ter algo contra mim, meu Deus do céu, se Deus estiver contra mim. E tem momentos na Bíblia que Deus fala, por exemplo, Deus fala para os pastores infiéis, né? Estou contra os pastores que apacentam a si mesmos. Poxa, imagina o que é ter Deus contra a gente. Seu Leonel, Dona Vilma, vocês têm aí mais de 30 anos de obra, cada um. Então vocês podem falar sobre como é permanecer. Falando aqui de forma bem aberta, antes de começar o programa, eu fui conversar com eles e não me lembrava de vocês. Mas vocês começaram a falar e eu me lembrei da época em que trabalhamos aqui na antiga igreja do Brás, no antigo cinema, e o seu Leonel e a Dona Vilma ajudavam a cuidar dos obreiros. Eu me lembrei depois que vocês falaram. Quantas águas passaram por debaixo da ponte de lá até aqui? Muitas, bispo. Conta aí, Dona Vilma. Olha, bispo, as lutas são diversas, né? A gente viu, como o senhor estava falando, tantos que estavam aqui com a gente, que a gente tinha carinho, ensinaram tantas coisas para a gente caírem e a gente continuar perseverando e olhando para Jesus. E uma coisa que o senhor está falando que é muito séria, é muito certo mesmo. A gente tem que estar sempre fazendo uma autoanálise e vendo o que a gente está deixando de fazer. O que nós fazíamos lá atrás e que não fazemos hoje. Mesmo que as lutas venham, no meu caso, o que aconteceu comigo? O Leonel teve diversos problemas eram hérnias. Então, ele fez 6 cirurgias. Ele chegou a usar bolsa de colostomia. Ele ficou 3 anos, praticamente, fazendo cirurgia. Teve uma época que ficamos 1 mês direto, praticamente, dentro do hospital. E, nessa época, o senhor sabe, não era possível estar aqui todo dia na igreja. Então, mesmo lá dentro do hospital, eu tinha que pregar para ele muitas vezes, porque ele estava debilitado. Uma das vezes que ele saiu do hospital, ele não parava nem em pé. E nessa hora que a gente tem que estar firme com Jesus, não olhar para que o diabo, o senhor sabe, manda os mensageiros, né? E vem aquele e fala, cadê seu Deus? Você busca tanto a Deus, cadê agora? Olha o estado do seu marido, você está viúva de marido vivo. E nesse momento é que a gente tem que estar com os nossos olhos firmes em Jesus, estar com o nosso coração também limpo de tudo que não presta desse mundo, para falar a verdade, né? Nesse inteirinho, bispo, o que acontece? A pandemia, ele se recuperando ainda. A pandemia, a gente sem poder vir para a igreja, não podíamos vir buscar presencialmente, outra luta, mas a gente perseverou, continuamos com os nossos olhos firmes em Jesus e todos os dias mesmo, o senhor sabe disso, o diabo vem falar, manda um recado, né? E o recado, às vezes, que o diabo manda é colorido, né, bispo? Não vem ali o diabo vermelhinho de chifrinho, né? Não vem. Mas, graças ao bom Deus, né, a gente tem discernimento para perceber que aquela mensagem é do diabo e a gente está sempre olhando para Jesus, não olhando nem para ninguém, nem para nada. A gente não olhou e não vamos olhar jamais para as dificuldades. Tem muita gente que, por imaturidade na fé, pensa que depois que se converter, parece que a pessoa é a prova de balas, né? É verdade. Ela não vai passar por problemas, ela acha que ela nunca vai precisar tomar um remédio, um comprimido. Eu falo isso porque quando eu comecei de obreiro, eu fiquei com um resfriado e eu não tive nenhum cuidado. Eu não tomei nada, eu fui trabalhar, peguei chuva, assim, totalmente infantil na fé. E quando chegou no domingo, eu estava com febre, eu botei o uniforme, fui trabalhar com febre, porque eu falava assim, não posso. Eu bem jovem, eu falava, não posso, eu tenho o Espírito Santo. E eu lembro que eu fiquei com febre a ponto de delirar, tive que ir para o hospital.
E quando eu cheguei no hospital, o médico falou para mim assim, você está com broncopneumonia. Você vai ter que tomar 14 injeções de bezetacil. Eu saí do hospital assim me questionando. Por que, Deus? Olha que bobagem, né? O que é a imaturidade na fé? Mas eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Por que Deus permitiu? Porque na imaturidade, às vezes, a gente pensa que agora eu tenho Jesus, então surgem as lutas e a pessoa acha que não vai vir. Quer dizer, mesmo vocês servindo a Deus, ele viveu momentos difíceis. Muito difícil. Muito difíceis. Ficando internado, ficou quanto tempo internado, senhor? 33 dias, e nesses 33 dias, passei uma semana na UTI. Na UTI não pode levar nada. UTI, o que ela fazia? Ela pegava o algodão na água, molhava o algodão na água e levava. A água do tratamento espiritual. A água do tratamento espiritual. Que é o que muita gente faz. Não pode entrar na UTI e leva só aquela gazezinha, aquele algodãozinho. E essas dificuldades, Bispo Adilson, levam as pessoas, os obreiros, os servos, a viver coisas do primeiro amor. Por exemplo, uma das coisas que muitos deixam de lado, fazer correntes. Ele é obreiro, ela é obreira e deixa de fazer corrente. Não preciso mais fazer corrente. No caso, ela foi e fez corrente com ele dentro do hospital, porque não podia levar na igreja, mas estava lá fazendo corrente, fazendo oração, ungindo. A pessoa deixa o espiritual de lado, né? Quer dizer, não deixa a imaturidade de lado. No caso do bispo Adilson, ele foi imaturo em tentar. Saiu como Jesus ensinou, não vamos tentar a Deus, né? E não se protegeu. No caso dela, ela foi lá e, vou fazer o que a gente fazia lá no começo, que eu ensinava, que eu ajudava os obreiros, tenho que usar agora comigo aqui, com meu marido, e fazer a unção nele. Né? Esse foi o momento mais difícil que vocês viveram nesses anos todos jovens? Em questão da saúde foi o mais difícil, porque a gente se sente de mãos amarradas, né? E como o bispo Mauser está falando, é uma coisa muito importante isso, bispo. Eu faço corrente ainda da cura, faço a corrente do sábado. A gente tem que estar buscando. Não é porque a gente é obreiro, que a gente tem o Espírito Santo, que não vai passar por tribulação, que não vai passar por lutas mesmo, né? Uma hora na nossa família, o meu filho também nesse inteirinho teve câncer. Teve que fazer quimioterapia e como o senhor estava falando, eu orei para que, quando ele me falou que estava doente, eu orei para que não fosse câncer, era câncer. Eu orei para que não fizesse cirurgia, ele fez cirurgia. Eu orei para que ele não fizesse quimioterapia, ele fez quimioterapia. Mas em nenhum momento eu fiquei perguntando a Deus por quê. Porque também eu aprendi que se eu pergunto por quê, o diabo vai responder alguma coisa para mim. E eu vou achar que é Deus ainda que está respondendo. Então, eu tenho uma coisa comigo de não perguntar o porquê. Quando acontece a luta, eu falo, bom, lá na frente Deus vai me mostrar, porque o erro não está em Deus, o erro é em mim sempre. E às vezes não é nem questão de erro, é questão que a gente é de barro. Verdade. Nós somos de barro. Então, qualquer ser humano está sujeito a enfrentar lutas. A diferença entre o que não tem o Espírito Santo e o que tem, ou entre o que não crê e o que crê, não é que o que crê não tem lutas. A diferença é que esse prevalece diante das lutas, esse tem uma estrutura espiritual para enfrentar as dificuldades e permanecer de pé. Aliás, não é por acaso que Paulo fala sobre se revestir, a necessidade de se revestir de armadura. Se a vida do convertido ou do batizado com o Espírito Santo fosse fácil, não mandava ele vestir armadura, ia mandar ele colocar roupa de passeio. A Bíblia não fala de você se vestir de uma roupa de festa. A Bíblia fala sobre se revestir de armadura. Por exemplo, para resistir o dia mau. Todos nós vivenciamos dias que são maus. Eu já vivenciei dias, não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas dentro da obra, como pastor, eu vivenciei dias maus. Dias que parece que às vezes o céu está de bronze, como diz aquela canção. Você parece que está orando e o silêncio, né? É como Paulo que pediu para Deus tirar os espinhos e por 3 vezes ele pediu e ele disse, a minha graça te basta. Então, a gente está falando dessas coisas aqui
Porque quantos estão agora assistindo essa transmissão, você obreiro, você obreira, e tem hora que você ora para os outros, e a pessoa te procura e diz assim, olha, puxa vida, muito obrigado, olha, aquele dia que você colocou a mão na minha cabeça, a dor passou, o meu filho isso, meu casamento aquilo, olha, muito obrigado. E de repente você está orando por si e não está vendo. Mas aí é que entra a fé na palavra. Se eu estou na presença de Deus, se eu sou com Ele, Ele é comigo. Nós sabemos que Ele é conosco quando nós somos com Ele. Então, não importam as circunstâncias. A palavra vai se cumprir. Em hipótese alguma, uma coisa que a senhora respondeu, quer dizer, em nenhum momento a senhora pensou em desistir. E isso é algo que acontece. Às vezes a gente atende pessoas que caíram na fé, os né? Que dizem assim, eu saí porque eu não consegui casar, aí eu não encontrei ninguém da fé e me envolvi com uma pessoa incrédula, ou então porque Deus não respondeu uma oração minha. Ou seja, a pessoa às vezes fica pautando o relacionamento dela com Deus em circunstâncias ou em respostas que a pessoa quer e que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, porque assim como os céus são mais altos que a terra, o pensamento de Deus é mais alto que o nosso. Não são poucas as pessoas que nos dias de hoje elas têm buscado o pastor da igreja e fala, poxa vida, eu vi pessoas que entraram depois de mim e elas abriram a empresa delas, elas estão vivendo bem, têm casa própria. Pessoas que entraram depois de mim hoje estão casadas e a pessoa chega a entregar o uniforme porque não se casou. A pessoa vive esse dilema. O segredo dela é não ter na boca dela o porquê. Por que Deus? Por que isso? O segredo dela é esse. Ela não pergunta para Deus por quê. Ela sabe que cedo ou tarde ela vai ter uma resposta de Deus na vida dela. Então você tem que entender que você tem que descobrir esse segredo. O bispo vai revelar algo fortíssimo, a palavra de Deus vai revelar algo fortíssimo para você nesse dia 4, que será exclusivo para os servos, os levitas, obreiros, colaboradores, CPOs, vai ser algo exclusivo para você, um segredo para que você não caia nesse erro de que muitos já caíram. E nós estaremos à volta do primeiro amor, ouvindo e sabendo de Deus qual é esse segredo. Mostra aí, Bispo Mauser, o papel, a folha que os obreiros estão tendo acesso. Você obreiro, você CPO, você colaborador que de repente não teve acesso ainda, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o seu pastor, porque os pastores estão recebendo essa arte. Nós não vamos dar o papel para você, você não vai receber o papel, você vai imprimir. Você vai receber o arquivo, né? Via o grupo de WhatsApp, você vai receber o arquivo. E você vai imprimir. Nós vamos mostrar aí, produção, por favor, prepara um momento, o vídeo em que o Bispo Mauser vai lá e faz o dele. Eu vou fazer o meu, eu confesso que eu não fiz ainda não, a gente está na correria. Não, mas não fiz ainda, estou selecionando a foto e a gente vai fazer o texto também. Porque, olha, eu tenho até uma ansiedade santa para o sábado, dia 4. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai encontrar um canal aberto para falar. Olha, obreiro, obreira, no dia 4 a gente vai estar, a nossa sensibilidade espiritual vai estar à flor da pele. E quando nós subirmos o altar aqui no Templo de Salomão, eu tenho certeza que Jesus vai falar, o Espírito Santo vai falar e Jesus vai ser glorificado. Haverá salvação, haverá avivamento, haverá renovação. E olha, gente que estava caminhando para o abismo, que o mal já estava contando de derrubar, vai se salvar. Vamos mostrar o momento em que o Bispo Mauser preparou a folha que ele vai usar no dia 4 de março.
Olha só o que eu vou fazer aqui com a minha folha. Aqui, ó. Vou colar aqui a minha foto da primeira igreja que fomos cuidar. E aqui eu vou escrever tudo que eu fazia e hoje não tenho feito, porque sábado, 4 de março, às 18 horas, vai ser o dia da volta ao primeiro amor. E todos vocês vão receber essa folha. Muito bem. Então, se você quiser ter acesso, você pode procurar com o pastor dos obreiros, com o seu pastor, enfim, isso vai chegar, esse arquivo é você que vai imprimir, como o Bispo Mauser fez, e você vai ter até o dia 4 para pensar, lembra-te, como Jesus faz, lembra-te. Então coloca ali. Sabe, de repente você é aquela pessoa que diz assim, eu não perdi o meu primeiro amor, mas tem coisas que eu já não faço mais. Então você vai colocar lá. Ou perdeu, você é aquela pessoa que tudo era uma maravilha para você e hoje tudo é pesado. Tudo para você é difícil. Então, pega essa folha, imprima, escreva, colhe a foto. Antes do intervalo que fala sobre isso, eu quero me despedir aqui do seu Leonel e da dona Vilma. Que Deus abençoe muito mais vocês. Prazer em revê-los aqui. Assim é o início da fé. Recebemos a chama do primeiro amor. Lembra quando isso aconteceu com você? Esse amor era mais forte do que tudo. Nem o tempo, nem as lutas, ou seja o que for, podia apagá-lo. Para uns, não passou de um período. Outros estão quase, mas quase perdendo. Falta bem pouco para se apagar. E há aqueles que até hoje mantêm a mesma intensidade daquele amor recebido pelo Espírito Santo. É preciso manter este amor até o fim. E como mantê-lo? Não por um momento, mas por toda a vida. Sábado, 4 de março, a volta ao primeiro amor. Um grande avivamento espiritual para obreiros, colaboradores ou integrantes do CPO. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Muito bem, então, olha, prepare a sua folha, busque a arte com o seu pastor, escreva tudo que você fazia e não faz mais, colhe a foto se você tiver e se prepare para o dia 4 de março, 18 horas, o sábado da volta ao primeiro amor. A gente vai ficando por aqui, nós vamos continuar falando sobre isso. É importante lembrar que o programa agora é semanal e o link vai ficar aí. Quem não está assistindo no momento em que o programa está indo para o ar, pode assistir depois. É importante que um fale para o outro, né? Quem está assistindo avise o outro obreiro, porque é um programa por semana, um por semana. E na hora de assistir com calma, sem estar fazendo nada, sem estar no trabalho, para estar compenetrado. Esse obreiro vai assistir, o discípulo que ele está formando, ele vai passar o link para o discípulo que ele está formando, ele vai fazer uma cadeia para que todos estejam sintonizados nos pensamentos de Deus, porque esse programa vai ajudar os obreiros. O programa vai estar indo sempre ao ar às 10 horas da noite de cada terça-feira, através do Univer Vídeo e também do canal oficial dos obreiros no YouTube. E depois fica disponível para que todos assistam. Ore, pense em tudo que estamos falando e vamos nos preparar para o dia 4 de março. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.